Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Correia de volta aqui. Fazia algum tempo que eu não gravava nenhum vídeo aqui para o nosso canal, mas hoje eu estou aqui para um tema muito, mas muito importante mesmo, porque você já notou no título aqui, a gente está atualizando uma aula nossa, uma aula de competência, onde eu tratei especificadamente de cláusula de eleição de foro. Olha como a aula é atual. Estou gravando essa aula para você no dia 6 de junho de 2024. Anteontem, dia 4 de junho, tivemos alteração no CPC, alterando um dispositivo e incluindo outro, o que, na minha opinião, coloca muito em xeque a existência do Instituto Cláusula de Eleição de Foro. Se você assistiu a aula passada sobre esse tema, a aula antiga, né, a que eu acabei de tirar do canal depois que coloquei essa, em que eu tratei cláusula de eleição de foro, eu disse lá que as partes teriam liberdade para escolher o foro, o local onde se poderia ajuizar uma eventual demanda oriunda daquele contrato. E agora, professor, podem? Podem, mas com muita limitação. Eu, dando a minha opinião, aqui a gente ainda não tem posicionamento jurisprudencial sobre isso, nem posicionamento doutrinário forte e assente sobre isso, eu diria que a cláusula de eleição de foro praticamente não existe mais no nosso sistema, porque a limitação me parece ser tão grande que não faz mais sentido falar nela. Mas, como o código ainda traz, a gente vai falar nessa aula aqui. Mas antes, deixa eu te pedir mais uma vez, esse estúdio, ele me gera um custo. Esses dias, por exemplo, eu tive que trocar o microfone e tive que trocar o monitor aqui do estúdio. Isso custa para mim e eu preciso desse dinheirinho que o YouTube me dá, que não é grande coisa, mas que ajuda a cobrir os custos. Então, de forma muito humilde, eu estou pedindo a tua ajuda. Você que assiste o conteúdo e gosta das minhas aulas, não custa absolutamente nada se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar isso com algum amigo, com alguma amiga. Eu costumo brincar, se você gosta mesmo da minha aula, manda de presente para alguém, já que faz bem para você, pode fazer bem para alguém. Agora, se você não gosta, manda para o inimigo, mas manda para alguém também. Me ajuda a divulgar, a fazer esse canal crescer, para que ele continue tendo aula atualizada. Vejam, eu estou atualizando uma aula 2 dias depois da lei. Prova de que eu tenho um compromisso e tenho uma preocupação em sempre te dar conteúdo atualizado de forma gratuita. Beleza? Vamos lá então para entender o que é que mudou na lei. Então, primeira coisa, essa lei é a Lei 14.879 do ano de 2024, do dia 4 de junho, como eu disse, anteontem, última terça-feira, e alterou regras relativas à cláusula de eleição de foro e impossibilidade de escolha de foro aleatório para ajuizamento de demanda. A gente vai falar sobre isso. O que essa lei fez? Alterou o parágrafo 1º do artigo 63 e incluiu o parágrafo 5º a esse mesmo artigo aí. Então vamos entender como era, do que se trata. Vamos lá. Então o artigo 63 vai tratar da cláusula de eleição de foro. Então olha lá, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. E aí eu solto uma pergunta: esta mudança, esta escolha é livre? Gente, a cláusula de eleição de foro é uma espécie de um grande gênero chamado negócio jurídico processual. O negócio jurídico processual, como um gênero grande, vem agora no novo CPC, ou veio agora no novo CPC, faz tempo, nem tão novo assim, né? No artigo 190, que diz que as partes podem modificar algumas coisas do procedimento. E a cláusula de eleição de foro já existia há muito tempo, muito antes do novo CPC. É muito comum, ao final de um contrato, as partes elegerem um foro, elegerem um lugar para discutir eventual demanda que decorra daquele contrato que elas estão fazendo. Me lembro que nas minhas aulas eu sempre dava um exemplo bem humorado, um exemplo brincalhão para você conseguir visualizar. Eu empresto um dinheiro do Antônio, eu em Curitiba, moro em Curitiba, o Antônio também mora em Curitiba, a gente pactua lá a devolução desse valor em 12 parcelas,
com juros dentro da legalidade, tudo certinho, e coloca nesse contrato que em caso de descumprimento dele, a eventual demanda deverá ser ajuizada lá em Blumenau. Mas por que Blumenau, professor? Porque eu e o Antônio, apesar de morarmos em Curitiba, adoramos Blumenau porque a gente gosta muito de cerveja. Então a gente quer brigar lá na terra da cerveja, tá? Isso pode, professor? Então, isso podia. Hoje eu já tenho as minhas dúvidas em razão dessa suposta quebra da liberdade ou uma grande limitação da liberdade na escolha do foro. Porque vejam, o artigo 63 traz um regramento geral que diz que pode modificar. Perfeito, tá? Não diz quais as limitações, mas o parágrafo primeiro, como ele era redigido antes? O parágrafo primeiro não trazia restrições, trazia apenas uma formalidade. Olha a legislação antiga, como era. Isso aqui não existe mais, tá? Então é como era, olha lá. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Então, duas formalidades básicas. Formalidade número 1, tinha que ser uma cláusula escrita, tinha que estar no papel, perfeito? Formalidade 2, essa cláusula elegia o foro para obrigações, problemas decorrentes daquele contrato e não de forma geral. Então não poderia essa cláusula firmada entre Guilherme e Antônio dizer qualquer litígio que exista entre Antônio e Guilherme será em Blumenau. Não, é os litígios decorrentes desse contrato que a gente está firmando. Então a gente aludia, a gente mencionava que aquela cláusula valia para um contrato específico e era só isso que a lei exigia. Prof, e agora? Então, agora isso aqui não existe mais. Isso daqui foi alterado por essa leizinha. Vamos lembrar o número da lei para não esquecer? Lei 14.879 de 2024. O que a lei disse? Olha como ficou a redação atual do mesmo parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Acabava aqui a redação, mas não é mais isso. Ele traz um requisito extra. Olha aqui, ó, e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. Prof, no teu exemplo de você e Antônio quererem discutir em Blumenau, pode? Pela redação, não pode mais. Por quê? Eu, Guilherme, não tenho residência e nem sou domiciliado em Blumenau. Antônio também não. A obrigação é pagar a quantia e o pagamento de quantia não vai ser feito. O cumprimento da obrigação não é para se cumprir lá em Blumenau, é para se cumprir aqui em Curitiba mesmo. Então nós não poderíamos eleger o foro em Blumenau. Pela redação do parágrafo 1º, pela letra fria da lei, não poderíamos. Prof, que pena. Pois é. Para mim, opinião do Guilherme, você não precisa concordar. A lei limitou, ponto, tá? Não há dúvidas de que a lei limitou isso daqui. Por quê, professor? Me parece que o objetivo aqui é criar situações em que o processo tramite muito longe do local de produção de provas, dificulte obtenção de provas, obtenção de testemunhos. Me parece que é esse o objetivo. Mas isso, na minha humilde opinião, vai na contramão daquilo que o código prega. O nosso código, por exemplo, ele autoriza vários mecanismos de resolução extrajudicial, onde eu não precise judicializar a questão, onde a vontade das partes prevalece. O nosso código cria negócios jurídicos processuais, onde as partes podem até alterar, eventualmente, regras de procedimento. E algo que sempre pôde se fazer, na minha opinião, foi limitado agora, tá? Apenas importante frisar a ressalva quando se tratar de direito do consumidor, em que essa pactuação teria um pouco mais de liberdade, mas sempre favorável ao consumidor.
Essa é a ideia. Então, poderia ser fora do domicílio, da residência de uma das partes? Poderia, mas desde que fosse favorável ao consumidor, tá? Confesso que de antemão não consigo pensar num exemplo. Prof, como que a jurisprudência vai se posicionar sobre o assunto? Para mim, na minha opinião, vai seguir rigorosamente o texto de lei. Se for para pactuar, se essa cláusula não tiver nenhuma relação com as partes, domicílio das partes, residência das partes ou obrigação, o juiz vai reconhecer de ofício a incompetência aqui e vai mandar para o juiz o que ele entender competente, o que ele não podia fazer antigamente, tá? E o resto do código? O resto não mudou muita coisa, com a exceção do parágrafo 5º. Então vamos ver as outras regrinhas. O parágrafo 2º vai dizer que esse foro eleito, claro, desde que válido, obriga herdeiros e sucessores. Então, aqueles que ingressam no processo de quem faleceu não vão poder dizer, esse foro é incompetente. Não, não é incompetente porque foi o teu pai que elegeu e a obrigação dele de escolher, ou melhor, o foro que ele escolheu, essa escolha dele vai vincular você, herdeiro, sucessor também. Isso não muda a regra que já era, tá? O parágrafo 3º também continha uma regra que é mantida, que é a ideia de que quando essa cláusula é abusiva, o juiz, antes de determinar a citação do réu, poderia reconhecer a sua nulidade, tá? Olha lá o que diz o parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Me parece que o parágrafo 5º acaba ampliando essas hipóteses, porque ele vai autorizar que haja essa declinação de competência, mesmo se não haja abusividade. A gente já vai chegar lá para entender. Parágrafo 4º, citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação sob pena de preclusão. Apenas atenção aqui, ó. A abusividade da cláusula precisa ser alegada na contestação. Se não foi, pelo réu, você não alega mais a abusividade da cláusula. Uma cláusula abusiva, por exemplo, uma cláusula inserida num contrato de adesão que você não tenha condição de discutir e que acabe dificultando o teu acesso à justiça. Não há dúvida que essa é sim uma cláusula abusiva. Agora, o parágrafo 5º, ele traz uma regra nova, que acaba ampliando a possibilidade de um magistrado reconhecer de ofício a incompetência relativa dele, por entender que o foro escolhido é um foro aleatório, é um foro que não tem sentido, é um foro que não é conveniente. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o que diz o parágrafo 5º. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com um negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Então, o que o parágrafo 5º faz é incluir mais uma hipótese de abusividade da cláusula. Qual que é o grande problema, na minha opinião, tá? Isso daqui, opinião do Guilherme, você não precisa concordar comigo. Eu só estou aqui expressando a minha ideia sobre um dispositivo de lei que acabou de ser criado. Isso daqui é para evitar, por exemplo, a pessoa escolhe entrar com uma ação no domicílio de Curitiba, porque para ela é mais fácil litigar em Curitiba, porque o escritório dela fica em Curitiba, mas isso não tem nada a ver com Curitiba. E se o réu não falar nada, paciência, o processo continuaria em Curitiba, tá? Mas ocorre aqui que o parágrafo 5º basicamente equipara essa escolha aleatória a uma prática abusiva. Mas vamos lá, tá? Vamos lá. Vamos pegar dois atores aqui do meu estúdio. Vamos pegar o Guibô e vamos pegar o quadrinho aqui que a Gabi fez para mim, tá? A Gabi e o Guibô, eles não estão numa relação de consumo, eles estão numa relação entre iguais. E os dois fazem um contrato. E os dois inserem uma cláusula de eleição de foro. E os dois resolvem inserir uma cláusula que para eles é conveniente. Por exemplo, eles vão lá e fazem um contrato em que eles moram na cidade de Cascavel ou Ponta Grossa, aqui no interior do estado do Paraná. Os dois moram lá, tá? Só que os dois
gostam de ir a Curitiba com frequência. Ponta Grossa é muito próximo a Curitiba. Hoje o processo é eletrônico. Os advogados que eles confiam moram em Curitiba. Então eles dizem o seguinte, olha, o nosso contrato, as obrigações são todas em Ponta Grossa, mas a gente quer colocar Curitiba como eleição de foro. Vejam, pela redação da lei, essa cláusula não seria válida, porque a lei diz que para ser válida tem que ter alguma pertinência. Mas vamos imaginar que a cláusula existiu. Aí vem o Guibô e ajuiza uma demanda contra o quadrinho da Gabi lá em Curitiba, porque foi ele que escolheu. O que a lei diz? A lei diz que o juiz pode reconhecer a abusividade dessa cláusula. Mas vejam, onde há abusividade? A cláusula foi escolhida pelos dois. É claro que se fosse um contrato de adesão, eu até entenderia, mas não. Quadrinho da Gabi e Guibô, os dois resolveram escolher Curitiba. Para eles é conveniente o foro de Curitiba, mas o judiciário vai dizer, mas você não vai julgar em Curitiba. Por quê? Porque o local de cumprimento dessa obrigação é Ponta Grossa. Por quê? O domicílio e residência da Gabi, do quadrinho da Gabi e do Guibô é Ponta Grossa. Curitiba é um foro aleatório. Então ele reconheceria a incompetência do juízo e declinaria a competência, no meu exemplo aqui, para Ponta Grossa. Por que eu acho que é problemático? Porque quando a gente fala em regras de competência relativa, a gente sempre aprendeu, e é esse o entendimento dominante, que são regras de competência territorial, são de regras de competência relativa que interessam às partes. Então, se para as duas partes Curitiba está bom, se as duas partes gostaram de escolher Curitiba, por que é que o judiciário vai se meter? Na minha opinião, o que o judiciário está fazendo é uma proteção dele e não das partes. É ele dizendo, eu, Curitiba, não quero ficar julgando o processo que envolve Ponta Grossa, porque eu não tenho nada a ver com essa briga aí. Deixa o juiz de Ponta Grossa fazer isso. Na minha opinião, aqui é você restringir a possibilidade de escolha de critérios de competência territorial, o que sempre foi admitido pela cláusula de eleição de foro, mas agora não é. Então, na opinião humilde do Guilherme aqui, meu amigo, não existe mais cláusula de eleição de foro. Quando eu digo que você pode escolher o lugar, mas estou limitando essa escolha e limitando de forma muito severa. Eu estou dizendo, você só pode escolher se tiver relação com o teu domicílio ou residência ou com a obrigação a ser cumprida. Ou seja, eu excluo todas as outras possibilidades. Há muito mais exclusões do que possibilidades de escolha. Portanto, para mim, é sim o fim da cláusula de eleição de foro. Agora, aguardemos os próximos capítulos. Aguardemos aqueles contratos que foram feitos antes dessa legislação. Essa lei é uma lei processual. Lei processual, a princípio, já está em vigor, está valendo, já atinge imediatamente os processos em curso e os processos que ainda não foram ajuizados. Então eu fiz uma cláusula de eleição de foro no dia 3 de junho e coloquei lá o foro de Blumenau para discutir aquela demanda com o Antônio. E daqui a 2 anos a gente briga por aquilo e eu processo o Antônio em Blumenau. E aí, o juiz vai poder reconhecer a abusividade? Bom, na época da cláusula não existia esse dispositivo. O dispositivo veio um dia depois. E aí, o que vai valer? Me conta aqui embaixo o que é que você acha que vai acontecer. O assunto é polêmico, a solução não é simples, mas na minha opinião, colocamos sim fim à cláusula de eleição de foro, salvo se o STJ fizer uma interpretação mais bacana dessa cláusula aí. Beleza? É isso então, gente. Um grande abraço, bons estudos. Deixa o joinha, se inscreve no canal e te aguardo no próximo vídeo. Até mais!